Olá, pessoal, boa noite. É um prazer recebê-los aí no primeiro congresso técnico online de manutenção notebooks. Nós terminamos a semana passada o de smartphones, foi um grande sucesso, e o Marcos capitaneando agora o manutenção de notebooks. E eu acredito que vai ser também um excelente congresso, vai trazer bastante novidades, palestrantes, num segmento que outrora era um segmento bem bacana, foi perdendo espaço para manutenção. Não o espaço de manutenção, mas o espaço de profissionais. Então, é bacana o pessoal de notebook, agora, o pessoal de smartphone, ficar atento ao mercado de notebook. Por quê? Porque é um mercado que se tornou carente de profissionais. Então, acredito que o congresso vai ser um grande sucesso. E parabéns, Marcos. E boa noite, Daniel. Boa noite, sejam muito bem-vindos aí à nossa palestra do professor Marcos, no Congresso de Notebooks. É uma área muito bacana aí, principalmente para quem já mexe com smartphones, né? Que acompanhou a gente aí no Congresso passado. Numa loja, é sempre bom nós estarmos abordando aí diversos materiais aí para conserto diferentes, né? Diversos equipamentos. E notebook é uma área que está muito carente no mercado. Então, a gente vai ver aí o show do professor Marcos, vocês vão ver que é uma área muito bacana, muito lucrativa. Vamos ver essa palestra aí, Marcos? Bora, vamos começar. Bom, deixa eu mudar aqui, eu ainda estou aprendendo a usar essa... Bom, gente, mais uma vez aí, boa noite aí, né? Sejam bem-vindos aí ao Congresso Notebooks, né? Eu trabalho com manutenção na área de informática já há um bom tempo, né? Sou profissional de manutenção e também sou profissional na área de educação, onde já formamos aí talvez milhares de alunos aí, desde a época que a gente começou a trabalhar. Venho da área de manutenção de impressoras, né? E depois, em 2006, nós começamos a oferecer manutenção de notebooks. Então, na época, era 2006, 2005, os notebooks ainda estavam despontando, estavam começando a aparecer os primeiros modelos populares, né? Na época, ainda tinha muito desktop, né? Que ainda tem até hoje, né? E a gente oferecia também manutenção de desktop, e tinha bastante gente que trabalhava com manutenção de desktop e muito pouca gente que trabalhava com manutenção de notebook, até porque o fornecimento de peças era muito precário, você não encontrava peças de reposição com facilidade, né? Então, era um mercado assim que pouca gente oferecia, tá? E foi um mercado muito bom para a gente na época, né? Porque a gente vinha do mercado de manutenção de impressoras, né? E só que a impressora também começou a cair muito de preço, né? E começou também a não justificar muito a manutenção de impressoras, né? E como a gente sempre procurou fazer alguma coisa diferente ou que tivesse poucas pessoas oferecendo, né? Porque nessa área de manutenção, tá, de qualquer equipamento, né? Quando você tem assim muita gente oferecendo serviços, né? Ocorre, digamos assim, do preço que você vai cobrar começar a cair muito, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos aqui na sala, né? Eu também ofereço manutenção de smartphone, mas às vezes a gente encontra, digamos assim, algumas concorrências que muitas das vezes é desleal, né? Não, chega cliente, às vezes, aqui na minha oficina, querendo cobrar, falando, não, porque ali na esquina o cara cobra tanto. Às vezes o cara está cobrando
a metade do preço, né? E eu não gosto muito primeiro que eu não trabalho em cima do que o meu concorrente cobra, né? Eu acho que nós, como profissionais de manutenção, como qualquer tipo de profissional, você tem que ter o seu preço, tá? Isso eu falo muito com os alunos, né? Cada profissional tem que, de uma certa maneira, ter o seu preço, tá? Então, com certeza vai ocorrer de profissionais cobrarem menos e outros até mais do que você, né? Então, eu falo para os alunos o seguinte, ó, você nunca deve ser, tá, o que cobra mais caro, nem o que cobra mais barato. Você tem que agregar, digamos assim, serviços no seu bojo do que você vai oferecer para o seu cliente, de maneira que você tenha um preço. Então, não é só o preço, é a qualidade no serviço, é o atendimento, é a garantia, digamos assim, a peça de boa qualidade, o atendimento de boa qualidade, o cafezinho da recepção, né? A entrega que você vai fazer do aparelho, né? E na área de notebooks, nós começamos a oferecer esse serviço em 2005, né? E nós conseguimos ter bastante clientes, né? E de 2005 a 2012, 2013, né? Nós trabalhamos bastante com notebook. Logo depois, em 2007, 2008, nós começamos a oferecer, além do atendimento de assistência técnica, nós começamos a oferecer também o curso de manutenção de notebooks, que nós ministramos até hoje, né? Então, nesse curso de manutenção, nós ensinamos toda a parte de diagnóstico, a parte de desmontagem, a parte de reparo da placa, a parte de reparo da bateria, a parte de reparo da fonte, né? E todos esses procedimentos são os procedimentos que nós vamos tentar mostrar para vocês, tá? Nesse congresso, né? Não vai ser só eu, nós vamos ter aí diversos professores, inclusive de diversas escolas, né? O congresso de notebooks online, ele não é feito só pelo Clube dos Notebooks, que é a empresa que eu fundei, que eu trabalho até hoje. Mas é também um projeto do professor Celso, da telemática, do professor Daniel, da Central do Técnico, e de outros instrutores e professores que vão ministrar aqui, tá? Então, a gente vai tentar transferir para vocês tudo aquilo que a gente conseguir transferir nesse espaço de tempo que a gente tem. Tá? Então, não adianta também a gente perguntar, o curso é de graça, que não sei o quê. Nós não estamos oferecendo um curso aqui, tá, gente? Na verdade, são palestras técnicas onde nós vamos falar sobre diversos assuntos, tá? E dentre esses assuntos vai ter muita coisa que vocês vão aprender, bastante coisa, vocês vão perguntar, né? Então, a gente vai procurar mostrar aqui, no que der para fazer de prático, a gente vai mostrar aqui, né? E o que não der para mostrar de prático, né? A gente vai convidar vocês aí, quem quiser se aprofundar, a participar de um treinamento, tá? Hoje, ao contrário do que se pensa, né? Muita gente às vezes pergunta, mas o notebook morreu, não tem mais notebook, acabou o mercado de notebook. Isso é um engano, tá, gente? Então, é um engano porque, na verdade, o que aconteceu é que a área de smartphone é que cresceu bastante, tá? Então, hoje, existem mais smartphones do que notebooks no mercado. Isso é um fato, tá? Então, consequentemente, digamos assim, a quantidade de serviços também tem bastante, né? Então, de uma certa maneira, tem serviço de manutenção de smartphone para todo mundo,
né? Mas, digamos assim, quais são os tipos de defeito que mais são pedidos para poder se fazer manutenção em smartphone? Normalmente é troca de tela, né? Aí depois vem outros defeitos, como troca de bateria, aí vem outros defeitos, como troca de botão, troca de conector de carga, tá? Defeitos esses que, de uma certa maneira, no, digamos assim, o técnico ele não precisa de uma alta especialização para poder fazer esses reparos, né? Se ele fizer um curso comigo, ou um curso com o professor Celso, ou com o professor Daniel, que está aí, ou com outros instrutores que vão estar palestrando aqui também, né? Às vezes, um leigo que nunca desmontou um celular, em pouco tempo vai ganhar dinheiro, né? Inclusive, esse é o projeto do treinamento que a gente oferece, né? Então, nós damos treinamentos aí de 24, 32 horas, e ao final desse tempo, os alunos saem literalmente fazendo manutenção de smartphone, né? Mas na área de notebooks, né? Ao contrário do que se pensa, o mercado não acabou. Tá? Inclusive, hoje existe uma alta carência de profissionais de manutenção de notebook no mercado. Tá? Você que já faz manutenção de smartphone, você tem que começar a pensar na possibilidade de você oferecer também para o teu cliente a manutenção de notebook. Por quê? Porque, com certeza, esse seu cliente que tem 3, 4 celulares em casa, né? Porque se for contar ele, a mulher, 1 ou 2 filhos, né? Vai ter aí uns 4 celulares dentro de casa, né? Normalmente tem 2 notebooks, às vezes é um para a mulher, outro para ele, ou até 3, né? Para os filhos estudarem, né? Porque vocês sabem, né, gente? Dá para estudar no smartphone? Até dá, mas não é uma coisa muito... Eu, por exemplo, não gosto de ficar assistindo vídeo. Normalmente, no celular, a gente faz coisas rápidas, né? Até compra, ou transferência bancária, ou a compra de alguma coisa. Agora, você quer ver uma série, você não vai ver no celular. Muito embora tenha aí muita gente que assiste, né? Mas aquela telinha pequena, além de você não ter uma visão legal, não ter uma boa resolução, né? Meio que, sei lá, eu não gosto de ficar assistindo vídeo, né? Em celular, né? Se for um vídeo que seja longo, tá? Eu não gosto de assistir no celular. Eu prefiro assistir no computador, né? E o que é o computador hoje? É o notebook, tá? Então, hoje a gente vai começar a falar de técnicas e procedimentos de manutenção em notebooks, tá? Então, e depois a gente vai abrir espaço aí para vocês perguntarem, né? E o que a gente não conseguir responder digamos aqui, na palestra, né? Amanhã vocês me perguntem, depois eu vou deixar aí, quem não tem ainda o meu WhatsApp, eu tento responder, né? Tento dar alguma dica. Agora, é lógico, vai ter determinados procedimentos que você não vai aprender, tá? Só em a gente falar, né? Se você tiver uma necessidade de aprender rápido, né? Ou dependendo do que você precise aprender, nós vamos recomendar que você participe de um treinamento, né? Então, hoje nós já temos alguns treinamentos disponíveis, né? Mas, e temos também os treinamentos online e temos treinamentos presenciais. Mas o objetivo nosso aqui é a gente tentar transferir para você, na palestra, aquilo que você deve fazer, tá? Muito embora, para executar alguma dessas tarefas, você vai precisar ter alguns conhecimentos mais aprofundados, que, inclusive, vão ser dados na palestra, né? Hoje nós vamos começar a falar sobre diagnóstico de defeitos, tá? Mas amanhã a gente já vai ter aí uma palestra do professor Celso, que vai falar um pouco de
de análise de circuitos eletrônicos, não propriamente dito de notebook, mas que envolve qualquer tipo de equipamento, né? Na quarta-feira, a gente vai ter a palestra do professor Heraldo, que vai falar sobre administração e gestão de assistência técnica. Na quinta-feira, nós vamos ter aí o professor Daniel, que também vai começar a falar sobre interpretação de esquemas eletrônicos e a utilização de uma ferramenta online para poder fazer análise em placas eletrônicas também, né? Por quê? Porque manutenção de notebook, eu creio que muitos aqui até já façam, né? Porque às vezes é trocar um teclado, às vezes é trocar uma tela, às vezes é trocar um HD, tá? Procedimentos esses que a gente também vai mostrar aqui, né? Então, eu peço também a paciência de quem já faz manutenção de notebook, né? Por quê? Porque na palestra nós temos também participantes que não sabem nem desmontar o notebook, né? Então, a gente vai dar algumas técnicas e você que está aí participando também como ouvinte, né? Se você quiser ajudar, quiser participar também, você também pode ajudar aí no chat, aí do lado aí, né? Também respondendo a outros amigos, né? Desde que você tenha realmente tido sucesso naquilo que você vai sugerir, né? Porque às vezes você sugerir uma coisa que, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Você pode até sugerir, né? Mas você tem que ser um pouco claro, olha, eu acho que é isso, né? Porque aí a pessoa que vai ouvir, vai te ouvir, vai seguir o que você está falando ou não, né? Agora, se você falar, não, eu fiz dessa forma e funcionou, né? Então, é muito melhor do que você só sugerir, ok? Tá? Então, hoje a gente vai começar a falar sobre os procedimentos de diagnóstico, tá? De acordo com o sintoma, tá? Muito embora a gente não vai aprofundar muito hoje, tá? Então, hoje a gente vai começar. E na medida que puder, se você quiser, você sugerir aí também, através do chat aí, gente, você sugira alguns assuntos que, de repente, a gente possa vir desenvolver no Congresso. Com certeza, alguns dos assuntos que vocês vão sugerir já estão até já agendados nas palestras, tá? Mas, porque eu ainda não mandei ainda a relação das palestras que vão acontecer, né? Mas interaja com a gente, fazendo perguntas. Só peço paciência, porque às vezes o chat sobe tanto que às vezes pode ser que fique uma pergunta ou outra que fique lá para cima, e não é má vontade em responder, tá? Mas é porque, às vezes, e também dependendo da quantidade de perguntas que vierem a acontecer, tá? Pode ser que não dê para responder todas as perguntas, tá? Então, gostaria só da paciência de vocês, e a nossa intenção é responder todas, mas nem sempre dá para a gente responder tudo. Ok? Beleza? Então, deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Bom, gente, então, o que ocorre? Muito importante, tá? São os procedimentos de desmontagem, que depois a gente vai mostrar aí, tá?
mas um defeito muito comum, tá? Que ocorre hoje em notebook, tá? O notebook não liga, tá? Então, a gente vai falar de diagnóstico de alguns defeitos. Muito importante que, na hora que você receba esse aparelho para consertar, que você anote na ordem de serviço, tá? O defeito, tá? E, de preferência, que você veja qual é o defeito, tá? Então, eu, por exemplo, quando eu recebo um equipamento aqui na minha oficina, eu faço uma entrevista com o cliente perguntando qual é o defeito desse equipamento e em que situação que ocorreu esse defeito, tá? E muitos defeitos têm esse sintoma aí, ó, notebook não liga, todos os LEDs apagados, ou seja, o notebook completamente apagado, tá? Então, o notebook completamente apagado, de uma certa maneira, você tem um passo a passo a analisar, né? Então, nós vamos falar sobre esse passo a passo, tá? Para que você consiga. Aí, aqui nós temos possíveis causas e soluções a serem analisadas para esse defeito aqui, tá? Então, gente, nós temos uma série de defeitos, de situações, tá? E essas situações, elas precisam ser analisadas uma a uma, tá? Então, aqui nós temos qual é a primeira coisa que você deve verificar, tá? Num defeito desse do notebook não ligar nada, ou seja, ele está completamente apagado, tá? Então, a primeira coisa que o técnico tem que saber fazer, tá? Antes de desmontar qualquer coisa, tá? É verificar se a fonte de alimentação está ok, fornecendo a tensão VCC adequada ao notebook. É muito comum chegar notebook aqui com a fonte com a tensão errada, tá, gente? Então, é muito comum chegar notebook aqui com a fonte, por exemplo, às vezes de 19 volts, tá? O notebook é de 19 volts, mas já chegou notebook aqui várias vezes com fonte de 12 volts, porque o cliente estragou a fonte, aí ele foi e comprou outra fonte, comprou no lugar errado, venderam a fonte errada para ele. Ou seja, o vendedor de informática, muitas das vezes, ele quer vender. Então, ele vende qualquer tipo de fonte para o cliente, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Quando o cliente tiver algum problema de alimentação, pede para ele levar a fonte para você analisar, para ver se a fonte está com a tensão correta e se está com a corrente correta, tá? Então, são duas coisas a serem analisadas: a tensão e a fonte do notebook, tá? Porque não adianta você querer ver só a tensão. Você tem que analisar a tensão da fonte e a corrente, tá? Ó, utilize o voltímetro do multímetro e meça a tensão VCC, que em média tem mais ou menos 19 volts, tá? Isso aí você vai ver aonde? Você vai ver atrás do notebook, na etiqueta, tá? Tem lá qual é a tensão que esse notebook precisa trabalhar. Se é 19 volts, por exemplo, se for HP é 18,5, se for Dell é 19,5, se for Sony é 19,5. Existe notebook de 21 volts e existe também uns notebooks de 24 volts, tá? Então, não é muito comum, não, mas existe notebook que a tensão de alimentação é 24 volts. Então, se você alimentar um notebook com a tensão errada,
ele não vai carregar a bateria adequadamente, e se ele estiver sendo alimentado diretamente pela fonte, ele não vai funcionar, tá? Então, você tem que analisar a tensão do notebook, e é comum a fonte dar defeito, tá? Então, gente, essa daí é a primeira dica no defeito de não ligar. O outro defeito, tá? Outra coisa que você tem que avaliar é verificar se a fonte de alimentação desarma, se ela desarma na hora que você conecta. Ó, verifique se a fonte de alimentação desarma quando o conector é encaixado no jack de entrada VCC no notebook. Por quê? Se a fonte tiver com o LED dela apagando quando você encaixar, é porque provavelmente existe um curto na placa do notebook, tá? Na entrada do notebook, tá? Então, são coisas que você tem que analisar. Ó. Caso isto ocorra, indica que há um curto interno no notebook ou em algum periférico agregado a ele. O que é periférico agregado? Algum periférico que esteja conectado a esse notebook. Pode ser o HD, pode ser o DVD, pode ser o teclado, pode ser a memória, tá? Então, qualquer periférico que tiver agregado à placa do notebook ou na própria placa, tá, gente? Isso aí é uma coisa que você vai ter que aprender a analisar. A gente está falando aqui, digamos assim, diretamente, que pode ser algum curto ou na placa ou em algum periférico agregado a ele, tá? Daqui a pouco eu vou dar um tempo para vocês perguntarem alguma coisa, tá? Outra parte do passo a passo também, tá? É você retirar a bateria, tá? E ligar o notebook somente na fonte externa, tá? Ao contrário do que se pensa, gente, a bateria do notebook, ela é feita para ser usada só quando houver necessidade de você usar o notebook sem a fonte externa, tá? Muita gente usa o notebook com a bateria de maneira errada, pensa que a bateria do notebook tem que ser usada igual a bateria de celular. Não é igual, tá? Você não tem que ficar carregando a bateria de notebook, tá? E quando tiver carregada, você desliga da fonte e usa a bateria do notebook. Não é assim, tá? Se você tem um notebook, você tem que aprender a instruir o seu cliente a usar o notebook da forma correta. Eu já vi muita gente usar o notebook de forma errada. Achar que tem que botar para carregar a bateria e quando a bateria estiver carregada, desliga a fonte. Não. Você tem que usar o notebook ligado direto na fonte e a fonte conectada todo o tempo, tá? É diferente do celular, né? O celular você bota para carregar, né? Inclusive, é aconselhável até que você não use o celular quando estiver carregando. Notebook, não. Notebook, você tem que usar ele carregado, tá? Ligado à fonte na tomada, tá? E você vai usar a bateria do notebook só em casos que você não puder usar a fonte. Você vai no shopping fazer um lanche, precisa levar o notebook para fazer alguma coisa, então você vai usar a carga da bateria, tá? Ou então você está no ônibus, no trem, no avião, nem sempre dá para você ligar a fonte, então você usa a bateria, tá? Isso por quê, gente? Porque como a bateria do celular, a bateria do notebook, ela trabalha com ciclos de carga, tá? O que é um ciclo de carga? É uma carga total e uma descarga total.
Em média, uma bateria de notebook dura uma média de 3 horas. Se você for usar a bateria do notebook igual usa do celular, você vai ter que botar o seu notebook para carregar 3 ou 4 vezes por dia, tá? Então, imagina, liga a fonte. Ah, carregou, agora desliga. Ah, liga de novo. Ah, cara, vai ficar doido, tá? E outra, cada vez que você bota para carregar e descarrega, você está gastando um ciclo de carga. Em média, uma bateria tem 300 ciclos de carga. Ou seja, se você usar o notebook dessa forma, ligando e desligando a fonte toda hora, porque a bateria carregou e agora você vai usar a carga da bateria, você, em pouco tempo, você vai estourar a bateria desse notebook, tá? Então, você precisa instruir o seu cliente a usar o notebook da forma correta. Mas essa bateria, quando ela entra em curto, gente, ela pode impedir o notebook de desligar. Por isso que a gente está recomendando você fazer isso aí, tá? Retirar a bateria de alimentação e ligar o notebook somente na fonte externa. Eu sei que alguns devem estar perguntando aí, mas e os notebooks que possuem carga, bateria interna, né? Porque hoje está na moda, né? Está igual o celular. A maioria dos notebooks hoje está vindo com bateria interna, ou seja, você não tem acesso à bateria, tá? Então, nesse caso, você vai ter que realmente desmontar o notebook e fazer o teste e desconectar essa bateria interna e tentar ligar só na fonte. Por quê? Às vezes é a bateria que entrou em curto e está causando esse sintoma do notebook não ligar. Ok? Eu vou dar um tempo aqui. Daniel, por favor, e professor Celso, vê se tem alguma pergunta, né? Para que a gente não vá muito adiante, né? Aí vê se tem alguma pergunta aí que, de repente... Professor Marcos, o pessoal tinha perguntado sobre a bateria interna. A bateria interna do notebook, ela vicia se a gente deixa conectado direto na tomada? Tem uma pergunta aqui sobre isso. Não vicia. Na verdade, não existe, tá, gente? O pessoal faz muita confusão hoje, tá? Não existe mais vício de carga, tá? Isso não existe mais, tá? Existia vício de carga em bateria quando era bateria de níquel-cádmio, tá? Há muitos anos atrás, em 2005, 2004, quando eu comecei a trabalhar com notebook, as baterias ainda eram de níquel-cádmio. Então, tinha, em alguns casos, o que a gente chama de vício de carga, que era quando você não podia colocar a bateria para recarregar, caso ela não tivesse terminado toda a carga dela, tá? Só que hoje não existe mais vício de carga. A bateria de lítio-íon ou de polímeros de lítio não vicia mais. O que acontece com ela é que ela vai perdendo a característica. Então, você pode falar assim, mas minha bateria durava 2, 3 horas e agora só dura meia hora. Não é vício, é cansaço. As células internas já estão cansadas, tá? Praticamente, tem alguns procedimentos que a gente faz que recupera a bateria cansada, mas eu prefiro trocar a célula, tá, gente? Então, você que está, ao contrário do que a gente não indica fazer, que é fazer recuperação de bateria de celular, porque não vale a pena devido ao preço, mas bateria de notebook, se você vier a fazer manutenção de notebook, vale a pena você também aprender a fazer manutenção de bateria de notebook. Inclusive, no nosso curso de manutenção, e creio que de outros professores que vão palestrar aqui, nós damos essa parte. Tem a aula de recuperação de baterias de alimentação, tá? Onde a gente ensina a fazer a substituição
de células internas. Então, não existe mais vício. Você pode deixar o teu notebook ligado o tempo todo na tomada, tá? O que nós aconselhamos é que, pelo menos uma vez por mês, você gaste a carga da bateria. Ou seja, você pode trabalhar o mês todo com o notebook ligado. Aí, uma vez por mês, se caso você use o notebook em casa, né? Porque tem muita gente que não usa mais notebook na rua por medo de ser roubado ou porque só tem necessidade em casa, né? Então, o que nós recomendamos é que uma vez por mês você tire o notebook, a tomada da fonte, e você gaste a carga da bateria. Por quê? O lítio, ele é um material químico que ele precisa ser, de tempo em tempo, ele precisa ser, digamos assim, movimentado. Então, se você deixa ele muito tempo, por exemplo, você deixa o notebook 1 ano ligado na tomada sem usar, e você não vai usar a carga da bateria, né? Então, pode sim ocorrer um empedramento, um desgaste desse lítio. Então, o que nós sugerimos para que não ocorra isso é que, pelo menos uma vez por mês, você gaste essa carga da bateria, tá? E depois, quando o Windows lá der aquela mensagem, está com 10% de carga, você vai lá e liga de novo e bota para carregar de novo, e só no final do mês é que você vai fazer essa descarga de novo. Então, você pode deixar o tempo todo ligado na tomada, e também não tem problema, gente, se você, por exemplo, se você trabalha na rua com o notebook, se você precisa chegar num lugar e carregar, não tem problema, você pode colocar quantas vezes você quiser. Sabe por quê? O sistema de gerenciamento do notebook fala diretamente com a bateria e eles interagem. Então, só vai carregar a bateria se houver realmente necessidade. Se a bateria estiver carregada, o notebook não vai carregar essa bateria. Então, não tem problema. Você pode ligar e desligar quantas vezes você quiser da tomada. Ok? Mais alguma pergunta? Tinha uma outra aqui em cima. Pegar as anteriores antes, né? Ao invés de pegar as de baixo. Aqui, ó, o André Luiz falou: estou com um notebook que está reiniciando. Já formatei, troquei a pasta térmica, mas fica às vezes 15 minutos, 1 hora, o que fazer? Bom, aí se está reiniciando, se ele está, digamos, se ele chega a inicializar o sistema e depois de um tempo ele está desligando, é porque realmente o sistema, perto ali, próximo ao processador, tem um sensor de temperatura. Esse sensor de temperatura, quando ele chega ao máximo, né, que depende do tipo do processador, ele inicia um processo de segurança e desliga o computador, tá? Para poder resfriar. Então, tem que analisar se a velocidade da ventoinha do cooler se está correta, tá? Uma coisa que a gente mostra no curso, às vezes o pessoal o pessoal fica assim muito extasiado ao verificar, gente, porque o sistema de refrigeração do notebook, ele tem a ventoinha que puxa o ar de fora, né? Então, aquela temperatura do processador, ela é refrigerada, né? Através de um sistema de heat piper, né? Que depois a gente vai mostrar como é que funciona, tá? E o ventilador do cooler joga o vento para fora do notebook. Só que de tanta poeira que às vezes circula dentro do notebook, cria ali digamos assim, um entupimento na saída do ar. E o que ocorre? Mesmo você trocando a pasta térmica, quem perguntou aí, acaba essa sujeira, ela fica impedindo a saída do ar. Então, o processador ele não é refrigerado. Apesar de você ter trocado a pasta térmica, mas devido a essa não saída do ar,
e esse acúmulo de sujeira, o ar não sai ou sai com dificuldade e o processador ele não é refrigerado da maneira que tem. Então, quando a gente amostra, teve até um aluno que falou assim, eu já fiz de tudo aqui, eu só não troquei o filtro de ar. Aí eu falei, filtro de ar? Que filtro de ar é esse? Notebook não tem filtro de ar, né? Que é igual, por exemplo, para quem conhece de mecânica, né, tem um filtro de ar que tem tipo um feltro, né? Que faz o filtro do ar, né? Aí eu falei, cara, mas não tem filtro de ar no notebook. Ele falou, não, tem sim, é uma esponjinha que fica ali na saída. Na verdade, gente, aquela esponjinha não era esponja, era sujeira acumulada. E que o aluno pensava que era o filtro de ar, não é filtro. Aquilo lá era a sujeira que estava ali e que ele não limpou porque ele pensava que era o filtro de ar. Aí eu falei, não, cara, não tem filtro de ar. Não existe. Né? Aquilo ali é sujeira, você tem que tirar aquela sujeira fora. Aí depois ele falou que depois que tirou aquela sujeira, parou de acontecer isso. Agora, é lógico que esse reset que está ocorrendo, se não for problema de temperatura, aí é algum componente que está aquecendo demais na placa e que está causando o aquecimento. Aí tem que se descobrir que componente é esse, né? E tem que se fazer a troca desse componente, tá? Aí é uma coisa que vai ser analisada nas aulas aí de interpretação de esquemas que a gente vai ter mais à frente, ok? Alguma mais, né? Acho que não, Marcão. Continua aí que a gente vai separando algumas perguntas. Tá bom, beleza. Vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que eu faço agora de novo para voltar. Tá. Bom, então, gente, a bateria pode causar esse problema, tá? Então, outra causa que pode causar esse problema também de não ligar nada é verificar se, quando pressionado, o botão de ligar, que é o botão de power, apresenta um clique, indicando que esteja mecanicamente ok. É o mesmo defeito que ocorre no celular, para quem digamos assim, profissional de manutenção de celular aí, né? Sabe que o botão de power dá muito defeito, né, em celular. Em notebook pode ocorrer também, tá, gente? Então, aquele botão de ligar ali, ele pode dar alguns defeitos mecânicos e você tem que avaliar se esse botão está funcionando ou não, porque se ele não estiver funcionando, se ele estiver com a mecânica dele ruim ou a parte elétrica, né, que é uma chave liga-desliga, tiver danificado, também não vai ligar nada, ok? Beleza? Bom, outra causa para esse mesmo defeito é retirar a memória RAM, ela com mau contato ou em curto, ela pode provocar esse mesmo sintoma, tá? Outra causa para esse defeito, algum desses periféricos aqui, HD, DVD, teclado, tá? Ou alguma coisa na placa-mãe pode provocar esse sintoma de não ligar nada no notebook, tá, gente? Então, a gente vai avaliar esse defeito em aulas mais na frente, tá? Alô? Bom, então, o que acontece? Desculpe, tá, gente? Ao vivo é assim mesmo. Deixa eu desligar aqui meu celular, que eu não sei nem se é algum aluno, mas se for, eu não vou poder atender agora, tá? Aí depois eu atendo, tá? Então, retirar o HD, tá? Porque um desses periféricos pode causar esse problema aí também, tá? A placa eletrônica do notebook está comprometida com este sintoma e deverá ser analisada, tá? E deverá ser analisada, tá? Com um esquema eletrônico para pesquisa de componentes com defeito, tá? Então, depois a gente vai ver em palestras mais na frente, tá? Provavelmente, na semana que vem, nós vamos ter um professor
Edson, ele vai dar uma aula de análise de defeitos em placas, tá? Aqui a gente está falando no geral, né, gente? Mas na semana que vem vai ter uma aula, tá? Só de interpretação e diagnóstico de defeitos em placa. Então, quem está aí com uma certa necessidade não pode perder essa aula, que ele vai falar exclusivamente dos causadores de defeito aqui do número 7, tá? Placa eletrônica do notebook está comprometida e deverá ser analisada com esquema eletrônico. Um outro sintoma também, a memória ROM BIOS pode estar danificada e deverá ser regravada ou substituída, tá? Nós vamos ter também uma aula de regravação de ROM BIOS, tá? Onde vai ser mostrado esse procedimento para você atualizar ou regravar a ROM BIOS, né? Que é aonde vem a programação com que essa placa vai funcionar. Ok, gente? Então, para esse defeito, então, de notebook não liga, tá? Todos os LEDs apagados, tá? Nós temos aqui esses defeitos aqui, tá? Eu não abri aqui algumas possibilidades. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu engoli mosca aqui, tá? Caso o clique não esteja... Caso o clique não esteja ocorrendo, aqui, ó, nesse daqui, indica que o botão de power ou seu sistema mecânico esteja com defeito e deverá ser trocado ou recuperado, tá? Deixa o outro aqui também que eu vi aqui, ó. No caso da memória RAM, retire as memórias dos slots e limpe com álcool isopropílico ou teste com outras memórias, tá? No caso aqui do HD, se o notebook... você retirou o HD, o DVD e o teclado do notebook e testar o notebook sem estes periféricos, tá? Então, é o que é sugerido aqui. Se o notebook agora ligar, porque para que o notebook ligue, gente, eu preciso de ter processador e memória, tá? Eu não preciso de HD, eu não preciso de DVD, eu não preciso de teclado. Então, por isso que aqui está sugerido, ó, retirar o HD, o DVD e o teclado do notebook, tá? Porque um desses periféricos, se ele estiver em curto, ele vai causar o sintoma de não ligar nada, tá? Então, ó, se o notebook, após você tirar esses periféricos, se ele passar a ligar, é porque um desses periféricos está em curto e deverá ser substituído, tá? E aqui, nesse caso aqui, a placa do notebook está comprometida com este sintoma e deverá ser analisada com esquema eletrônico para pesquisa de componentes com defeito. A placa deverá ser retirada do notebook e o funcionamento da sequência de starts e inicialização deverá ser analisada, tá? Então, isso aqui, gente, essa sequência de start é a sequência de inicialização da placa eletrônica. E quando essa sequência de start ela é interrompida antes de dar imagem, tá? O notebook também ele pode não ligar nada e não acender nada, tá? Então, é isso que pode ocorrer, ok? Se tiver alguma pergunta, vai anotando as perguntas para poder fazer. Então, aqui, ó, a memória ROM BIOS pode estar danificada e deverá ser regravada ou substituída. Então, aqui, um dos exemplos da utilização do osciloscópio, tá? Que alguns já perguntaram aí em outras aulas, tá? Para quem já usa, para quem já tem osciloscópio, você pode utilizar o osciloscópio para verificar os dados da memória na memória ROM, tá? Então, tem como a gente fazer isso, tá?
com o frequencímetro, dependendo do frequencímetro, também dá para ver isso, tá? Então, dá para a gente verificar os pulsos de dados e clocks na memória ROM, tá? Agora, muitas das vezes, aí tu fala assim, então eu vou precisar comprar um osciloscópio para trabalhar com notebook. Eu não diria isso, tá, gente? Porque hoje você compra uma memória ROM já gravada aí no Mercado Livre, você paga aí R$20, R$25, tá? Então, eu não sugeriria que você comprasse um osciloscópio só para medir isso, tá? Se você tem interesse de comprar para fazer outras utilizações, pode até ser, tá? Pode até ser que você compre um osciloscópio, tá? Mas eu não iria sugerir você fazer isso, tá? Só para poder medir esses dados na ROM, ok? Eu sugeri, não, quando você precisar, você compra a memória já gravada, tá? Porque aí vai evitar de você ter que comprar um osciloscópio só para isso. Se você já tem osciloscópio, você pode empregar o uso do osciloscópio nesse procedimento, tá? Ok? Bom, então aqui são esses defeitos para esses procedimentos para esse defeito, tá? De não ligar. Eu vou dar mais uma paradinha agora para saber se tem mais alguma pergunta. Aí você me fala aí, tá, Daniel? Alguma pergunta? Espera aí, Daniel, que eu vou... Teu áudio está desligado, Daniel. Teu áudio, teu microfone. A Suelen perguntou aqui se a BIOS danificada acende o LED do Power. Em alguns notebooks, sim. Tá? Em alguns notebooks, olha, a princípio, acende o LED da bateria. Tá? Acende o LED da bateria. Agora, quando a BIOS está ruim, tá? Muitas das vezes não acende nem o LED do Power, tá? Só o LED da bateria, tá? Porque, na verdade, todo o funcionamento do notebook está na programação que tem na BIOS, tá? E se a BIOS estiver queimada ou em curto, não vai ter programação de nada. Então, você vai apertar o Power, porque a sequência é a seguinte: quando você aperta o botão de Power, você joga uma determinada tensão no chip Super I/O, tá? E esse Super I/O vai liberar o sinal para poder a ROM começar a funcionar, tá? E o processador começa a ler a instrução na ROM. Só que se a ROM estiver ruim, tá? De repente, nem o LED do Power vai acender, tá? Porque o LED do Power, digamos assim, normalmente só acende depois que você inicializa, que a ROM inicializa a leitura da programação, tá? Então, é difícil da ROM, quando ela está queimada, de acender alguma coisa. O Eduardo fez uma pergunta interessante aqui. Por que a ROM é danificada e quais as causas dela ser danificada, dela dar defeito? Bom, a ROM, ela é um chip eletrônico como qualquer outro, tá? Ela tem lá um determinado tamanho de armazenamento, né? Esse armazenamento é um armazenamento que é feito através lá de componentes eletrônicos, e esses componentes eletrônicos, capacitores, transistores, FETs e dezenas de outros componentes eletrônicos, eles têm um desgaste, tá? Então, qualquer variação elétrica pode causar um defeito na ROM. Agora, a programação em si, tá? Ela pode também corromper,
tá? Então, pode acontecer corrompimento desse programa armazenado na ROM BIOS, tá? E isso comprometeu o funcionamento do aparelho, tá? Então, a utilização de alguns programas que, às vezes, interferem na edição da ROM também pode causar. Eu já vi alguns curiosos usar alguns programas que mexem com o endereçamento da ROM e acabar causando defeitos nessa ROM, tá? Agora, normalmente, o que mais causa é o desgaste do componente eletrônico, tá? Que acaba queimando e acaba danificando alguns setores de armazenamento. Aí, como tudo no computador é uma sequência, se não se consegue ir adiante dessa sequência, todo o processamento para. É igual a sequência de inicialização e de estados do notebook. Uma tensão depende da outra. Se uma tensão não consegue ser gerada, fatalmente aquelas tensões mais à frente, elas não vão existir. E, consequentemente, determinados circuitos não vão ser ligados e a placa não vai inicializar, não vai ter imagem, não vai funcionar praticamente quase nada. Tá? Então, às vezes, o próprio desgaste da memória pode causar. Não é muito comum, tá, gente? Mas vários defeitos, às vezes, pode ser problema da ROM e isso deve ser analisado. Não, acho que de pergunta por enquanto só, viu, Marcão? Bom, tem uma aqui legal, ó. O Sanders Neves perguntou: para regravar a BIOS, sempre tem que retirar e usar um gravador de BIOS? Existe um gravador, tá? Existe um gravador que ele tem tipo um alicate, tá? Que você encaixa nos terminais da memória, tá? E você pode fazer a regravação com a memória soldada na placa, tá? Então, existe um tipo de gravador no mercado que ele vem com um adaptador que ele faz... Normalmente, uma ROM BIOS ela tem 8 terminais, tá? Desses modelos atuais. Nos notebooks mais antigos, utilizava-se uma outra memória ROM com mais pinos. Atualmente, ela tem 8 pinos, tá? E então você pega esse gravador com esse adaptador que encaixa nos 8 terminais desse chip e você consegue fazer a gravação ali, tá? Mas é um tipo de gravador específico que tem esse adaptador, tá? Hoje, a maioria dos gravadores de ROM que tem no mercado é tipo um pendrive que você tira a memória, às vezes, da placa, você encaixa nesse soquete e você faz a gravação, tá? Então, tem gravador de ROM aí que você compra aí por 50, 40 reais aí no Mercado Livre, tá? Bem barato. Agora, tem alguns gravadores mais caros, tá? Porque existem diversos tipos de fabricantes de memória ROM. Então, na hora que você for gravar uma ROM ou comprar uma ROM, tem que ser daquele modelo específico que veio daquela placa, tá? Existem diferenças e compatibilidades entre memórias ROMs. Tá? Legal. Ó, o Ronildo perguntou... Não, na verdade, ele afirmou e perguntou por quê, né? Nem sempre as BIOS aceitam esse adaptador. Por quê? Acho que tem compatibilidade entre os equipamentos, né? Porque... O gravador é que pega todos os chips, né? O que acontece? Depende muito do projeto da placa, tá? Porque por que nem todas as placas aceitam esse adaptador? É porque o circuito eletrônico onde essa ROM está inserida acaba dando retorno em algum outro circuito elétrico, tá? E na hora que você coloca esse adaptador,
esse adaptador acaba enxergando esses outros circuitos e acaba identificando como se essa memória tivesse algum defeito, tá? Então, nem todas as placas eletrônicas, isso vai depender de fabricante para fabricante, vai aceitar esse tipo de adaptador. Aí você, nesse caso, se ficar dando erro, você vai ter que realmente tirar o chip da placa e gravar fora, porque aí tem como aceitar. Ok? Beleza? Ok, acho que é isso. Bom, Celso, teria um outro tópico para poder falar, mas eu acho que vai ficar muito longo, tá? Já deu aí 1 hora, né, Celso? O que você acha? Agora é 21h30. Eu acho que a gente deveria ficar em mais algumas perguntas aí sobre isso daí, tá? Então, pessoal, vocês que estão assistindo aí, seria interessante vocês fazerem outras perguntas relativas ao que a gente falou aí agora, tá? Ou sobre outros assuntos que vocês queiram, porque tem um outro tópico que eu iria falar, mas senão vai ultrapassar muito o tempo. Tem uma pergunta legal aqui, viu, Marcão? Diga aí. A BIOS pode não dar vídeo, tanto interno quanto externo? Ela pode ser responsável por não dar vídeo? Não entendi. A BIOS pode ser responsável por não dar vídeo no Note, tanto interno quanto externo? Olha, hoje todos os chips da placa-mãe são chips programáveis, tá? Por um programa que tem na BIOS, tá? Se a BIOS não conseguir ler aquela programação que vai programar o chip de vídeo, tá? Com certeza, tá? Por exemplo, você tem uma programação na BIOS que vai inicializar a parte do VGA, tá? Então, e tem lá uma programação na BIOS que vai programar a parte do HDMI. Se tiver algum corrompimento na BIOS, tá? Por exemplo, que inicializa a parte do HDMI, mas que conseguiu programar perfeitamente a parte do VGA, tá? Pode ocorrer, tá? Pode ocorrer de dar vídeo no VGA e não dar vídeo no HDMI, por exemplo, ou de dar vídeo na tela de LCD, que é a saída LVDS, e não dá no VGA. Muito embora esse defeito que ela falou aí, de às vezes dar vídeo na tela e não dar vídeo externo, ou dar vídeo externo e não dar vídeo na tela, normalmente esse defeito é causado por solda fria no chip de vídeo, tá? Que é o famoso defeito de solda BGA, tá? Então, normalmente, às vezes, na maioria das vezes que eu peguei, dando vídeo interno, mas não dá vídeo externo, ou dá vídeo externo e não dá vídeo interno na tela de LCD, na maioria das vezes que eu peguei esse tipo de defeito em placas, era problema de chip de solda BGA. Após ser feito o retrabalho de solda BGA, o equipamento voltou a funcionar normalmente, tá? Então, normalmente, e existe também um tipo de comparação. Por exemplo, a memória ela é inicializada, então é feita uma leitura dessa ROM. Se ela conseguir ser completamente inicializada, ela dá um ok lá para o processador, tá? Então, quando ela não consegue programar algum chip ou algum setor da placa, o processador fica sabendo, tá? Porque sempre quando alguma parte programável na placa o programa é feito da maneira adequada, o processador sabe, né? E isso é um chamado que a gente chama de códigos POST, ou Power On Self-Test, tá? É um autoteste que a placa-mãe faz para saber
se todos os dispositivos foram programados. Então, por exemplo, é muito comum vocês verem isso em placa de desktop, quando tem algum defeito nesse sistema de inicialização, o desktop dá um código de BIP. Aquele código de BIP a gente chama de códigos POST, que em muitos casos é até lido pelaquela placa de debug, né? Não sei se todos já ouviram falar, que é uma plaquinha que você coloca lá no barramento PCI do computador desktop, e essa plaquinha dá um código, tá? Então, o código que dá lá, normalmente, ela indica em que setor da placa que aquele erro está, tá? Porque algum setor não foi programado adequadamente. Então, através daquele código, você sabe que o setor A, B ou C não foi, tá com algum defeito lá, eletrônico lá, então tem que ser visto qual o defeito. No caso de notebook, tá? Nós não temos as plaquinhas que existem, elas são ligadas no barramento PCI Express, tá? E no caso do notebook, os controladores do notebook, eles não apresentam muito esse código POST para o barramento, tá? Então, às vezes, o pessoal até pergunta, mas placa de debug ou placa de pesquisa de defeito funciona em notebook? Muitas das vezes não adianta. O que você precisa fazer para poder fazer análise de placa de notebook é justamente fazer a interpretação de esquema e a pesquisa de defeito eletrônico que vai ser mostrado mais à frente, tá? Nem sempre você consegue identificar com essas plaquinhas de diagnóstico que vende aí fora aí para notebook, porque muitos controladores de notebook não dá código de POST e você não tem como fazer essa manutenção, tá? Marcão, mais uma aqui, ó. O André Oliveira perguntou se existe essa placa de análise para notebook. Existe, é o que eu acabei de falar. Existe a placa de diagnóstico para notebook, se você botar aí no Mercado Livre, você vai ver um monte de gente vendendo, só que nem toda placa-mãe, né, a arquitetura do notebook não é uma arquitetura aberta, igual é a placa-mãe do desktop, tá, gente? Então, você vê que a placa-mãe do desktop, né, as placas são todas, a maioria delas, você tira de um desktop, coloca no outro, né? Já o notebook não tem essa, digamos assim, essa compatibilidade 100%, tá? Então, às vezes, você vai até pegar uma plaquinha dessa, vai colocar lá no barramento, só que o fabricante daquela placa, não na programação lá da BIOS, não colocou a leitura de código POST para essa placa. Então, às vezes, essa placa não funciona. Então, não adianta você querer comprar essa placa e achar que vai achar todos os defeitos. Você encontra alguns defeitos, defeito de memória, defeito de inicialização, você consegue. Mas outros defeitos, às vezes, você não consegue identificar defeito nenhum com essa placa de diagnóstico sendo usada para notebook, tá? Então, nem sempre funciona. Pessoal, alguma pergunta aí? Ó, o Vigilato Reis, ele perguntou aqui, professor, quando os capacitores que ficam em cima da PCH bipa, há possibilidade da PCH estar defeituosa? Está o quê? Defeituosa. Olha, sim, com certeza. Aqueles capacitores pequenininhos são capacitores para, digamos assim, eliminação de ruídos ou de alta frequência, tá?
Então, quando você mede ali em cima, se der um valor muito baixo, tá? Próximo de zero, tá? Há a possibilidade, sim, da PCH estar com defeito ou mesmo com algum curto ali de baixo, né? Porque o que ocorre ali na tecnologia BGA é que pode haver ali a oxidação ali por baixo e essa oxidação ela causar curto ali por baixo, tá? Então, às vezes você vai medir ali, não é uma coisa muito comum. O que acontece mais com a PCH é normalmente a solda fria, tá? Vocês vão ver que muitos defeitos que ocorrem hoje com o notebook, tá? É o defeito que a gente chama de solda fria. Nesse caso, você precisa tirar o chip da placa, tá? Trocar as esferas ou fazer o que é mais seguro fazer o que a gente chama de replace, é comprar o chip já com as esferas, tá? Aí no mercado. Lá fora você consegue encontrar esses chips, aqui no Brasil não é muito comum, tá? Você acha alguns chips aqui, mas o preço não é muito barato. Então, às vezes, inviabiliza o reparo de algumas placas, porque às vezes o pessoal pede aí 90, 120, 150 reais num chip, tá? E lá fora você compra um chip desse por, sei lá, 15, 20 reais, tá? Porque lá tudo é mais barato, né? Mas quando chega aqui, já chega um preço lá em cima, às vezes não vale a pena fazer, tá? Agora, outra coisa que às vezes dificulta a manutenção de placas de notebook, quando o problema é solda fria, é que você precisa ter uma estação de retrabalho de BGA, né? Uma estação de retrabalho de BGA hoje que dê para você fazer esse tipo de trabalho, está aí na faixa de 7, 10 mil reais, no mínimo, tá? Então, às vezes, quem trabalha com manutenção de notebook não vai querer fazer esse investimento numa estação muito cara, né? Porque, às vezes, não justifica, ok? O Sanders perguntou se a placa de teste de memória funciona. Placa de teste de memória? E placa de teste de memória funciona? Placa de teste de memória, mas que placa de teste de memória? Eu não entendi. Será que em algum lugar que ele testa a memória? Não sei. Eu não uso. Normalmente, quando eu quero testar a memória, eu tiro a memória desse notebook e testo num outro notebook que utilize a mesma tecnologia, se for DDR3, DDR4, DDR2. Tá? DDR2 não, porque já é muito antiga, mas se for uma tecnologia, eu tento testar em outro lugar. Tem umas placas que você encaixa no slot da placa-mãe para fazer o teste da memória RAM. Eu não uso esse tipo de teste, não. Eu testo a memória nós temos alguns notebooks de teste aqui, onde a gente testa a memória em outro computador, tá? Porque aí a gente tem certeza de que não tem nenhum problema naquele endereçamento. Porque normalmente quem faz o processamento de memória, muitas das vezes, ou é o próprio processador, que também pode apresentar defeito de solda fria, né? Hoje a gente também tem um problema aí que a maioria das placas hoje que está vindo hoje, ela não tem mais os controladores separados, né? Porque antigamente vinha processador, chip ponte norte, chip ponte sul. Aí depois veio chip processador, chip PCH, né, que já fazia as funções de chip norte e sul, né? Então vinha só um chipão BGA. Hoje, muitas das placas
é um chip só. Ele já é processador e já é controlador de memória, já é controlador de periféricos, ele já executa todas as funções principais em um chip só. Então, é um tipo de placa que é quase que descartável. Quando a gente não é algum problema de fonte interna que a gente identifica, tá? Normalmente a gente descarta essa placa porque às vezes a gente nem acha esse chip para vender no fornecedor. Legal, ó. Gesiel Almeida, essa live não tá no Instagram, tá? Mas ela vai ficar gravada aqui no canal do professor Marcos, viu? Então, para quem não deu tempo de assistir tudo ou chegou atrasado, começa a assistir desde o início aí, que vai ficar gravado aí o restante aí do período, né? Pessoal, eu queria até pedir, quem ainda não é assinante do canal, clica aí embaixo para assinar, clica aí no sininho aí, tá? Para que vocês possam aí receber aí a informação de que a gente está entrando online, né? E vai ficar lá no canal esse vídeo, tá? Então, não se preocupem que vai ficar lá no canal, ok? Beleza? Pessoal, eu vou digitar aqui o meu WhatsApp, tá? Caso tenham ficado perguntas aí que não foram respondidas, e vocês quiserem, vocês podem enviar para o meu WhatsApp e eu vou procurar respondê-las, não hoje, tá? Mas amanhã eu posso estar respondendo aí para vocês aí. Vocês podem me adicionar aí no WhatsApp, 988... Deixa eu ver se eu digitei alguma coisa errada. 8869-7681, tá? E eu mando para vocês amanhã a resposta aí, ok? Beleza? Então, vou deixar aí com o professor Celso. Caiu de novo, né? Tá caindo toda hora aí, Celso? Caí de novo. Minha internet hoje ela tá dando uns picos. Tá? Então, eu vou deixar aí com o professor Celso aí, se quiser fazer aí, falar alguma coisa aí da palestra. Amanhã nós vamos ter a palestra do professor Celso, tá? E na quarta-feira do professor Heraldo Albuquerque e na quinta-feira do professor Daniel, que vai falar aí sobre a ferramenta XVisual na pesquisa de defeitos em placas. Ok? Beleza? Então, professor Celso, está com o senhor aí? Fica à vontade aí. Beleza. Então, amanhã falaremos aí sobre na placa. Vamos deixar aí um instrumento de teste para que nós possamos fazer aferições baixa resistência, um aparelho barato, né, mais eficaz. Então, eu acredito que vai ser também uma palestra interessante, né, inclusive tem uma pergunta aí sobre capacitores, né, quando bipa. Então, nós vamos falar sobre isso, que será a temática da nossa palestra amanhã. Tá legal? E amanhã, 8h30, né? Começaremos aí pontualmente às 20h30, mais uma palestra no Congresso sobre manutenção de smartphones. Beleza. E como é que está aí os treinamentos aí? Você está com algum treinamento? Então, Marcos, estamos cumprindo aí o isolamento social. Não temos uma agenda, fechamos as nossas agendas. Estaremos hoje com treinamento em Cuiabá, Brasília, Goiânia, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e Assis, que é a nossa sede. Mas, devido a isso, então, nós não temos novas datas, né? Não temos ainda a perspectiva da abertura para que nós possamos aí voltar a ministrar nossos treinamentos. Nossos treinamentos na área da manutenção celular. Estaremos aí também com o Marcos, na parte de notebook,
estaremos aonde a telemática atua, né? Nessas capitais, também estaremos aí levando o Marcos conosco, né, Marcos? Campo Grande, Cuiabá, Brasília, voltando a Goiânia, Assis, com o nosso curso também de placas de manutenção, notebook, curso avançado, onde trabalhamos aí essa temática de defeito de placa em notebook e também agregamos o desktop. Então, são as duas placas que nós trabalhamos no nosso curso de manutenção de notebooks, tendo como professor o Marcos Jerônimo. Então, aí seria isso aí, mas não temos nenhuma agenda hoje, né, para passar para vocês, mas quem é aí de Brasília, Belém do Pará, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, Joinville... Depois que tiver interesse, né, a gente está aí com a programação aí para agosto, setembro, aí, se Deus quiser, a gente vai estar aí mais disponível, né? E a ideia é a gente montar alguns treinamentos presenciais de notebook em outras capitais, né? Mas hoje a gente não tem como marcar nada, porque a gente não sabe quando é que vai normalizar, quando é que vai voltar, né? E com relação a treinamentos de manutenção de smartphone, depois, quem tiver interesse, acessa lá o canal do professor Celso, né? Ele tem lá diversos treinamentos lá disponíveis lá online, inclusive do professor Daniel aí também, né? Daniel, fala um pouquinho aí, você também. Pessoal, é a primeira vez que eu estou aparecendo aqui no canal do professor Marcos, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou da Central do Técnico, nós atuamos na área aí de smartphones também, tá bom? E tablets, tanto para cursos iniciantes aí na área de manutenção, quanto para cursos aí intermediários e mais avançados. A agenda aí a gente sabe como é que tá, né? Tá tudo parado, mas nós estamos com treinamentos excelentes aí online para o pessoal que quiser aí tá se especializando, né? E, inclusive, assim que voltar os cursos presenciais, o professor Marcos Jerônimo também vai estar lá na Central do Técnico fazendo treinamentos presenciais, viu, gente? Então, fiquem ligados aí para quem é de São Paulo aí quiser fazer treinamento presencial na área de manutenção de notebooks, vai ter lá também, tá bom? Ele quer conhecer essa ferramenta. Ô, Gesiel, a ferramenta vai ser bem bacana, tá bom? Eu ainda tô dando uma olhada aí se tem dos notebooks mais novos dentro da ferramenta, mas, assim, ela quebra um galhão. É uma ferramenta que fizeram aí a engenharia reversa aí da placa para facilitar aí seguir as linhas aí da PCB, tá bom? Então, fiquem ligados aí que mais pra frente vai ter a minha palestra aí dia 21, né, professor Marcos? Oi? Dia 21, né, que eu vou fazer essa palestra aí? Isso, na quinta-feira agora, tá, gente? Então, ó, e amanhã todo mundo aqui com o professor Celso, tá? E vocês aí podem me enviar aí dúvidas aí. Se for alguma pergunta, de repente, que vai ser, digamos assim, esclarecida em palestras lá na frente, tá? Aí eu vou falar para vocês, ó, na palestra tal vai ser respondida essa pergunta, né? Mas às vezes a gente sabe, né? Com relação aí a esse passo a passo, tá? Depois a gente envia para vocês aí o passo a passo, tá? Dessa palestra, tá? E disso aí que a gente está falando. Provavelmente a gente vai ter que fazer uma segunda palestra falando dos defeitos, tá, gente? Porque só deu tempo de falar sobre o primeiro, tá? O segundo defeito que a gente ia falar e não deu tempo é o defeito de ligar o notebook, tá? Ele liga os LEDs, tá? Só que não aparece imagem, tá? Então, a sequência do passo a passo já segue por um outro caminho, tá? Esse primeiro que a gente falou hoje é o defeito de não ligar nada, tá? Não acende nada, está completamente morto,
tá? Então, pode ser defeito na fonte, pode ser algum curto na placa, tá? Agora, e o defeito que provavelmente muitos de vocês estão aí, que é, não, está acendendo os LEDs. LED de power, LED de bateria, LED de HD, está até carregando o sistema, só que não está aparecendo imagem, tá? Então, aí o caminho já é outro, tá? E a gente vai ter essa aula também, tá? Já é a segunda parte dessa primeira aula. Provavelmente, essa aula deve ser lá para terça ou quarta-feira da semana que vem, tá? Então, a gente vai ter aí a gente está estimando aí umas 3 ou 4 semanas de palestra, tá? Então, a gente vai ter aí um tempo aí para a gente falar sobre todos esses defeitos, ok? Então, hoje, nessa semana, nós vamos ter palestras até na quinta-feira, tá? Na sexta-feira, nós temos o nosso bate-papo técnico, onde, inclusive, a gente faz alguns sorteios, tá? Então, a gente já está preparando, já estou preparando alguns sorteios para a gente fazer na sexta-feira, de treinamentos online que a gente ministra aqui, né? E cada professor vai ter aí, de repente, alguma coisa aí para sortear, tá? Eu vi que alguém perguntou também antes da palestra se ia ter sorteio, tá? Então, o sorteio a gente vai fazer na sexta-feira, ok? E se tiver algum assunto que vocês desejem que a gente tente abordar aqui no Congresso, me manda lá no meu WhatsApp ou no WhatsApp aí do professor Celso ou do professor Daniel, tá? Que caso esse assunto que você queira ainda não esteja aqui no nosso cronograma, a gente vê a possibilidade de incluir, ok? Beleza? Tá? Vê se tem mais alguma pergunta aí. Se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrar, porque já são 22 horas, né? Não, professor Marcos, o pessoal gostou bastante, elogiou bastante aí. E, pessoal, é uma iniciativa aí que é bem bacana aí, porque levar o conhecimento para o pessoal aí, justamente nessa nossa época difícil aí, de pandemia, de quarentena, é o que faz aí a gente se conectar, começar a se conhecer e compartilhar aí o que a gente tem de melhor, né? Que é o conhecimento. Já teve aí o congresso de smartphones, agora o congresso de notebooks, e compartilhe aí com seus amigos técnicos, o pessoal vinha assistir também, que nós fazemos com todo gosto aí para levar cada vez mais conhecimento para vocês, viu? Valeu, pessoal, uma boa noite. Valeu, pessoal, boa noite, eu agradeço. O nosso Instagram é @telemática, telemática com 2 L's. Foi perguntado aí, mas eu não consegui aí o espaço para responder. Bacana? Então, eu quero agradecer vocês. Amanhã estarei na palestra, fazendo a vez como palestrante, e espero contar com vocês. Não esqueça, compartilha aí, como fala? No canal, né? E acinar o canal. Assinar o canal, esqueci aí. Assinar o canal do Marcos, para que possa... E o sino, né? Acusa aí o sininho, para que vocês possam ser avisados, né? De futuras palestras, futuros eventos, e também está prestigiando aí o canal do Clube dos Notebook e Smartphones. Boa noite. Valeu, pessoal. Um abraço aí, obrigado aí pela presença aí, tá? E amanhã estaremos juntos aqui de novo, às 8h30, amanhã com o professor Celso. Um abraço aí.